tarde, boa noite, pessoal. Estou de volta aqui com mais informática para concurso público. Hoje venho aqui trazer 3 assuntos bem rapidinhos, que é sobre lixeira, acesso remoto e o Windows Defender. Nós já vimos acesso remoto e já vimos o Windows Defender, mas trouxe aqui algumas questões para a gente treinar. Bora lá? Vem aqui comigo. Questão 93 da banca Sebrasp, caiu aí no TJ do Acre. Diz assim: no Windows, para enviar um arquivo para a lixeira, é necessário clicar o nome do arquivo contido no gerenciador de arquivos e pressionar as teclas Ctrl, Delete. Pessoal, a banca aí trouxe uma pegadinha, pessoal. Muita gente pode cair nessa pegadinha, ó, aqui que eles colocaram Ctrl Delete para o arquivo ir diretamente para a lixeira. Pessoal, será que é verdade? Pessoal, mas antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre a exclusão, né, dos arquivos do Windows, né, que vem a ser um pouco diferente aí quando nós falamos em deletar um arquivo, quando nós falamos em formatar uma máquina, né? Quando a gente fala em deletar arquivos, a gente apaga aí o arquivo do sistema, né? Ou seja, o espaço do arquivo fisicamente, quando nós vamos lá e deletamos esse arquivo, né? Ele é jogado lá para a lixeira, ele permanece ali como um arquivo temporário, pessoal. Nós não podemos esquecer que o arquivo não foi apagado completamente aí do seu Windows, tá? E ele permanece ali um espaço, pessoal, um espaço do arquivo fisicamente ali no HD, tá? Então, somente a referência aí do arquivo foi apagado, somente a referência, pessoal. Então, o dispositivo, ele libera esse espaço, porque o arquivo foi apagado, o arquivo sumiu do seu computador. Mas o espaço ali do HD, o espaço que ele estava ali no HD, permanece. Então, o dispositivo, ele libera lá o espaço para que seja utilizado para outro dado, para outro arquivo. Então, pessoal, o arquivo ele some da sua máquina. Porém, se não for salvo nada naquele espaçozinho lá que o arquivo foi apagado, o que acontece? O arquivo apagado, o arquivo que foi para a lixeira, ou até mesmo que você apagou permanentemente, né? Que a gente também pode apagar permanentemente, o arquivo ele pode ser recuperado aí, tá? Através de um programa específico aí para restaurar esses arquivos, tá? Então, pessoal, se você apaga o arquivo do seu dispositivo aí, tá? Optando por não excluir permanentemente, e se sua lixeira não estiver lotada, o arquivo ele vai realmente lá para sua lixeira, né? E nesse caso você consegue recuperar o arquivo da lixeira, né? Que é você restaura lá o arquivo e ele volta para o lugar que ele estava anteriormente, beleza? Então, quando você exclui uma pasta ou arquivo, ele vai para sua lixeira como arquivo temporário, como eu havia falado. Quando você exclui esses arquivos temporários da lixeira, o Windows, ele marca esse espaço que eu te falei. O espaço, ele marca o espaço que é ocupado por esses arquivos. Então, o que que acontece? Nesse caso, vamos supor que você tem aí arquivos que são arquivos confidenciais. Arquivos que contenham dados aí, né? Referente a coisas sigilosas, mesmo você apagando esse arquivo, né? E ele tendo ali o espaço no disco rígido daquele arquivo, ou seja, o Windows marcou um espaço ali no HD. O que acontece? Os crackers, eles conseguem reunir esses espaços, pessoal, para recuperar esse arquivo que você excluiu.
Então, não é muito seguro. Muita gente acha que, vou excluir permanentemente, né? Vou excluir permanentemente o meu arquivo. Acabou, não vai ter problema com vírus, com hacker, nada. Mas pode existir, porque enquanto tiver aquele espaçozinho no HD, o cracker ele consegue aí reunir esses espaços para estar recuperando esse arquivo que você excluiu, pessoal. Então, pessoal, é diferente, né, de quando a gente formata, né, o dispositivo. Quando a gente formata, não tem como recuperar, porque foi apagado aí completamente todos os vestígios que estavam salvos no dispositivo, certo? Então, pessoal, existe aí a exclusão permanente, né? A exclusão permanente dos arquivos, ela impossibilita que os crackers recuperem esses arquivos e acessem esses dados confidenciais. Excluir permanentemente os arquivos do seu computador, ele vai liberar esse espaçozinho no disco rígido e até melhora o desempenho da sua máquina, né? O que acontece? Nós, quando vamos lá e vamos apagar o arquivo, nós podemos apagar o arquivo, né? Vamos por aqui. Nós podemos apagar o arquivo para ele ir para a lixeira. Não é Ctrl Delete, pessoal. Não é. A gente vai usar o Ctrl D ou o Delete, tá? Aí ele vai para a sua lixeira, pessoal, ok? Mas a gente pode excluir aí permanentemente, pessoal. Quando a gente exclui permanentemente, o que acontece? Nós utilizamos outra tecla de atalho. Exclui permanentemente. Então, nós vamos usar aí a tecla Shift mais Delete. Tá? O que acontece quando nós damos o Shift Delete lá no arquivo? O seu arquivo ele não vai para a lixeira, ele é excluído permanentemente. Quando nós damos o Ctrl D ou Delete no arquivo, ele vai diretamente para a sua lixeira, né? Então, ao esvaziar a lixeira, né, você pode ir lá na sua lixeira e esvaziar a lixeira. Você também está excluindo permanentemente os arquivos aí da memória ativa do seu Windows. Mas, pessoal, é o que eu falei. Os arquivos ainda podem ser recuperados, pessoal. Eles podem ser recuperados com um software aí específico para recuperação de arquivos. Porque enquanto estiver aquele espaço no HD, aquele espaço lá vazio, tá? Imagina que você tem o seu HD. O seu arquivo estava aqui, ó, nesse cluster aqui, nessa partezinha aqui. O que acontece? Se você excluiu, tá? Aí ele vai ficar o que? Você excluiu permanentemente. Ele vai ficar um espaço vazio aqui, pessoal. Vai ficar um espaço vazio aqui. Enquanto esse espaço vazio não for substituído por outro dado, ele ainda vai ser possível aí a recuperação, tá, desse arquivo através de um aplicativo aí, né, de um software específico para a recuperação desses arquivos, tá? O que acontece, pessoal? Para você se precaver, para você falar, eu não quero que vírus crackers acessem esse arquivo, porque esse arquivo é muito confidencial e tal, eu não quero. Então, você pode se livrar permanentemente desse arquivo, né? Você precisa aí ter uma ferramenta aí de exclusão para destruir esse arquivo, pessoal, tá? Destruir mesmo esse arquivo, tá? Ou substituir esse espaço, tá? Existem aí umas ferramentas que fazem esse papel, tá?
Por exemplo, o CCleaner, o Internet Security da AVG, eles têm essa limpeza de disco que faz até muita gente não usa para fazer esse tipo de coisa. Muita gente não usa. Até no seu dispositivo, até no seu celular. Geralmente, você vê que seu celular às vezes não tá legal, você vai lá e fala, vou fazer uma limpeza de disco. Fazer uma limpeza aqui no meu celular. O que ele tá fazendo? Ele tá vendo todos esses pedacinhos aí que estão vazios, ele tá juntando tudo. Ele tá pegando, por exemplo, ele tá pegando aqui o pedacinho aqui que tem arquivo, aqui tem arquivo, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Então ele vai ver, aqui tá vazio, ele vai pegar isso aqui e jogar para cá. Eu tô dando um exemplo assim, bem básico para vocês entenderem. Mas é isso que eles vão fazer, eles vão deixar tudo juntinho aqui. Para quê? Para o seu dispositivo ficar mais leve, ficar mais rápido, ficar legal para ser rodado, entendeu? E muita gente nem usa por causa de vírus, nada dessas coisas. Acha que, excluir meu arquivo, tá tudo de bom, né? Tá tudo bem. E às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente acha que o cracker não tem acesso aos arquivos que foram realmente excluídos permanentemente aí da sua máquina. Beleza, pessoal? Então, vamos lá no Windows para eu mostrar para vocês que realmente é o Ctrl D e o Delete. E vamos mostrar o Shift Delete também. Então, vem aqui comigo. Vou aqui abrir o meu explorador de arquivos. Tá, abri aqui meu explorador de arquivos, pessoal. Estou aqui na minha pasta e vou apagar esse teste 2 aqui, pessoal. Se eu der um Ctrl Delete, ó, ele não faz nada. Agora, se eu der um Ctrl D, ele foi lá para minha lixeira, pessoal. Ele foi aqui para minha lixeira. Ó, tá vendo? Ele foi aqui para minha lixeira. Aí eu posso vir aqui, pessoal, e restaurar ele, pessoal. Eu posso vir aqui, ó, restaurar. Clico com o botão direito do mouse, ó, restaurar. Aí ele vai voltar aqui para onde ele estava, certo? Ou eu posso fazer delete. O delete é a mesma coisa. Delete, ele veio aqui para minha lixeira, tá? Então, tanto o Ctrl D quanto o delete, pessoal, ele vai diretamente para a lixeira e não Ctrl Delete, pessoal. Olha a pegadinha da banca, muito fácil de se confundir, pessoal. Pessoal, agora eu vou dar o Shift Delete. O Shift Delete. O que acontece? Shift Delete, aqui eu estou na minha lixeira, pessoal. Eu estou na minha lixeira. Eu dei um Shift Delete em cima desse arquivo. Ele me deu a seguinte mensagem: tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Eu vou dar sim. O que vai acontecer? Para muitos, meu arquivo foi excluído, não consigo recuperar. Consegue recuperar. Lá no registro do Windows ficam na memória ali os arquivos que foram excluídos lá no registro do Windows. Então, tem como recuperar esses arquivos, pessoal. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Por isso, essa questão, pessoal, aí, ela está errada. Essa questão, hein, pessoal? Ela está errada porque é Ctrl Del, né? Ctrl D ou Delete. Ctrl D ou Delete, beleza? Então, vamos para a próxima aqui. A próxima questão 94 da banca Sebrasp, diz assim: Matheus tem em seu computador o Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus ou perda de arquivos de vidas e eventual falta de backup.
Pessoal, aqui nós estamos falando sobre firewall, pessoal. Nós vimos numas aulas passadas aí que o firewall, ele bloqueia acessos, determinados acessos aí do seu computador é bloqueado devidamente com a configuração aí que o administrador fez na máquina, né, pessoal? Dependendo do administrador, o que o administrador configurou lá no firewall, ele não vai deixar você acessar alguns aplicativos, alguns sites aí, né? Ele bloqueia, pessoal. Bloqueia o acesso aí de algumas coisas aí para ter mais o que? Segurança aí na empresa, né, pessoal? Na empresa aí, na máquina dos funcionários, para que o funcionário não acesse qualquer coisa aí, né, pessoal? E daí aqui tá falando que o firewall não é suficiente, né? Ele não é suficiente aí para conter vírus ou perda de arquivos e eventual falta de backup. Ele não é suficiente mesmo, né, pessoal? Porque o objetivo do firewall é outra coisa, né? O vírus, para conter vírus, nós precisamos de um antivírus, né, pessoal? Backup, nós precisamos aí ter uma boa administração aí para fazer os backups diários, backups semanais, né, pessoal? Então vamos voltar aqui que eu não pus a resposta aqui, né, pessoal? Aqui do primeiro, então, opa. Essa aqui está errada, né, pessoal? Tá errada porque, deixa eu pôr aqui, é Ctrl Del, Ctrl D. Eita, tá lento aqui, pessoal. Tá muito lenta. Muito lenta. Minha rede não tá legal. Internet aqui tá ruim porque eu não fico próximo ao Wi-Fi, então fica complicado. Bom, pessoal, não tá escrevendo. Vamos lá para a próxima. Então, aqui ele não é suficiente mesmo, então tá certa essa questão. A 94 está certa. Não tá indo mesmo, pessoal. Vamos para 95, questão da Sebrasp, aí caiu na Polícia Federal. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre outras. Pessoal, e aí, pessoal? E aí? Para essa questão, eu trouxe as duas questões para vocês verem a diferença, pessoal. Porque ele está usando um firewall, a questão anterior, ele estava usando um firewall pessoal, somente o firewall pessoal, ele não estava utilizando aí a plataforma Windows Defender, tá? E nessa questão ele já está falando aí, pessoal, que ele está utilizando aí a ferramenta, a plataforma Windows Defender. E essa plataforma aí, como nós vimos nas aulas passadas aí, para quem assistiu a plataforma Windows Defender, ela possui aí ferramentas de antivírus de firewall pessoal. Realmente é correta essa questão. Essa questão está certa, pessoal. Ela está certa. Ela está certa. Tá, pessoal? Agora veio. Aqui eu tava com a borracha, né? Cabeça dura essa. Então, aqui o firewall não é suficiente, né? Então, tá certa também essa. E a 93, né? Como eu havia falado, é o Ctrl. É que aqui que tá ruim, né?
Não sei o que está acontecendo. Tá ruim. Mais D. Ou delete. Não tá escrevendo. Delete. Aí não tá. Bom, vamos lá para a próxima questão. Próxima aqui. E última questão. Vamos falar aqui da questão 96, pessoal. Questão 96 da Banca Sebrasp, Polícia Federal. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa questão é difícil, hein? Essa questão é difícil. Essa questão aqui tem pegadinha nela. Olha lá. O que acontece, pessoal? Aqui, muitos candidatos podem errar na interpretação da questão, pessoal. Porque aqui, ó, ele está falando a despeito. Despeito e não a respeito, né? Existe muita diferença entre essa palavra respeito e despeito, tá? Porque a respeito quer dizer sobre, né? Sobre algo, né? Sobre algo. Certo? Agora, a despeito, pessoal, a despeito quer dizer desprezando. Olha que diferença, pessoal. Olha a diferença do significado, pessoal. Então, quer dizer que você não considerando, né? Desprezando, não considerando. Também pode ser, né? Não considerando. Tá muito ruim na internet. Jesus amado. Tá, pessoal? Não considerando também pode ser. A despeito, desprezando, não considerando, né? Não considerando aí as configurações dos ativos, ignorando aí as configurações dos ativos de segurança. Vamos ignorar aí a segurança da empresa, vamos ignorar aí o serviço de firewall, né? Não importa isso. Aí o usuário lá, o funcionário, ele pode acessar lá remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. Claro que não, né, pessoal? Porque se o firewall tiver lá configurado que nenhum funcionário ou aquele funcionário não pode estar acessando aí uma máquina, acessando uma máquina de fora lá, né, remotamente, tal, conectando aí a internet, gente, não vai poder, entendeu? Então, tá errada essa questão, tá errada. Se a gente fosse ler só daqui para lá, ó, tudo bem, poderia, mas a gente tem aqui empecilhos, né? Firewall, segurança da empresa. Então, a gente não pode ignorar isso, ok? Por isso, essa questão está errada, pessoal. Essa questão está errada. Beleza, pessoal? Então, é isso, pessoal. Trouxe essas questões aqui para vocês. Achei bem interessantes. Espero ter ajudado, tá? E a gente volta aí amanhã com mais questão aí de informática para concurso público. Beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau!